Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Chegamos à nossa segunda aula e como eu já te pedi, deixa aqui o seu joinha neste vídeo, o seu comentário. Quanto mais comentários, joinhas tiverem, o YouTube entende que essas aulas elas são relevantes. E eu tenho certeza que já está modificando a sua prática na advocacia. E gente, hoje a gente vai falar sobre como atender e cobrar corretamente as demandas de inventário e de partilha, tá? Primeira coisa que nós vamos iniciar mais uma vez com o nosso evangelho do dia, que tá lá em Lucas, de 10, capítulo 10, e os versículos de 1 a 12, tá? Olha o que diz aqui, ó. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não levei bolsas, sacola, sandálias, e não cumprimentes ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador, ele merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que lhes servirem. Curai os doentes que nela houver, e também dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e também não fores bem recebidos, sai pelas ruas e dizeis: até a porteira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Sabei, porém, que o reino de Deus está próximo, e eu vos digo: naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Gente, palavra da salvação, né? Glória a Deus, já ia esquecer. Olha só, o que é que diz esse evangelho? O que é que ele se aplica aqui à nossa prática da advocacia? Primeiro, que a colheita, ela é grande, né? Mas os trabalhadores, eles são poucos. Ou seja, isso quer dizer que a gente tem uma grande quantidade de demandas sucessórias de inventário, né? Mas que poucos advogados, eles têm atuado de forma correta. Para além disso, o que é que Jesus ele quer nos dizer com essa parábola, com esse evangelho, através de Lucas? Se tem uma coisa que eu sou grata a Deus e que Deus ele é extremamente justo e bondoso, é que a gente colhe exatamente aquilo que é plantado. Absolutamente ninguém planta morango para poder colher melancia. Se você planta morango, você vai colher o morango. Mas para você colher esse morango, para você colher essa melancia, a planta, o plantio, ele tem que ser cuidado, porque chega a praga lá na planta. Não chega? Chega. Chega lá no fruto. Tá chegando praga, chove, faz sol, enfim, vem pássaro e por aí vai. Então você tem que cuidar do seu plantio para que cada vez mais venham bons frutos. Agora, se você não planta corretamente, não cuida dos seus frutos, acredite, você não vai plantar morango para colher melancia. Você vai plantar e vai colher exatamente tudo aquilo que você se dedicou a fazer ao longo da sua vida. Então, minha gente, ó, todo trabalhador ele merece o seu salário, mas ele vai merecer o seu salário com aquilo que lhe é justo. Então, quando você se aprimora, você está plantando ali seus morangos, mas você está se aprimorando para poder atender bem, para poder cobrar bem. Nossa, acredite, você vai ver que de forma justa você vai receber a sua colheita, que são bons honorários, tá? Captou aí? Fez sentido? Show de bola. Então agora eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa, eu já repeti isso aqui em diversas aulas, entender a diferença de atendimento e de consulta. De forma bem resumida, o atendimento é aquele momento que você utiliza algo que Deus te deu, dois ouvidos e uma boca. O cliente fala e você escuta. E é quando o cliente está falando que você está escutando, é que você vai compreendendo pouco a pouco, anotando para você mostrar para ele o porquê da sua consulta jurídica. Deixa ele falar. Graças, eu deixo ele falar quanto tempo? Porque se eu for deixar
fulana falar, fulana vai levar 1 hora, 2 horas, vai estar tomando meu tempo, eu não tô fazendo nada, estourando 15 a 20 minutos. Esse é o atendimento. O atendimento é o momento de você acolher e entender aquilo que está passando na vida da pessoa. Entendeu? Compreendeu? Opa! Agora a gente começa a falar da importância da consulta jurídica para ela. Grazi, e aqui nas demandas de partilha, nas demandas sucessórias, como é que eu vou levar para consulta? Vamos supor que Carla te procurou. E Carla te procurou para que você fizesse. Ela explicou que ela quer fazer uma doação para o filho dela, parará, parará. E ela tá com muitas dúvidas. Ela quer entender. Aí você tá ali anotando. Ou chega a Mariazinha contando pra você que ela tá passando por uma demanda de inventário, que tá tendo ocultação patrimonial, que ela tá brigando com os irmãos e etc. O que é que você vai fazer? Escutou e você vai falar: Nossa, que situação! Nananã. Vai envolvendo a pessoa, vai conversando. Aí você explica pra Carla e pra Maria que você precisa fazer uma consulta jurídica. Por quê? Porque você vai fazer uma busca patrimonial. E aí você vai utilizar uma plataforma como, por exemplo, a Seguro-Cred, vai colocar lá o CPF do falecido, vai colocar o CPF de Carla, porque ela está querendo doar patrimônio, para você ver o que é que ela tem em vida, ou o que foi deixado em vida. Tá? O Seguro-Cred, ele faz essa varredura, né? Ele te diz bens móveis, enfim, na vida de alguém. Então, vai te ajudar bastante, até empresas que a pessoa tenha. Então, é importante que você faça essa busca patrimonial. E quem é que vai dar essa deixa? É você? Não, é o cliente. Quando ele começa a te contar durante esses 15 a 20 minutos o que está se passando, o que está acontecendo com ele, é que você vai entender a real necessidade ou não dessa busca patrimonial. Exemplo, olha aqui o exemplo mais comum. Mas a casa, doutora, tem documento, tá registrada. Quando você vai ver, a casa ela não tá registrada. Ela tá lá com a escritura pública de compra e venda, ou com um contrato de gaveta de compra e venda, mas não tem número de matrícula, ou seja, se não está registrado no cartório de imóveis, a pessoa ela não é proprietária, ela é apenas possuidora deste bem. Então, é por isso que você tem que fazer pesquisas. Quer uma outra plataforma? Tem a plataforma do Sinsec. Lá na plataforma do Sinsec, a gente tem agora a busca do CEP. Nessa busca do CEP, olha o que é interessante. Você vai colocar ali, né, o nome da pessoa, o CPF da pessoa e vai mostrar escrituras públicas, procurações públicas que ela tenha deixado. Então a pessoa pode ter, não tem os bens registrados no cartório de imóveis, mas tem escrituras realizadas, né? Mas tem reconhecimento de firmas, entende? Então, é interessante que você possa fazer essa busca patrimonial, até porque esses sites que eu estou recomendando aqui para vocês, eles não são gratuitos. Eles são pagos. Sendo assim, se faz necessário, né, que você faça essa cobrança de consulta. E aí você tem que explicar para o cliente, aí que você vai se posicionando. Graças, tem casos que você não cobra consulta? Tem diversos casos que eu não cobro consulta. Sobretudo quando eu tenho certeza que o cliente ele vai fechar comigo. E, gente, uma coisa que eu boto na minha cabeça, ó, aquele cliente que ele tá chorando pra não pagar pela tua consulta jurídica, ele também não vai fechar os honorários contigo. Ele tá ali a todo momento pra ficar barganhando, pichinchando os honorários. Mas ele não vai fechar contigo. Porque R$ 500, o que é R$ 500 pra quem vai pagar 6.000, 7.000, 8.000 e 6% no final da causa? Né? Se assim for o caso. Então, se ele tá pichinchando pra pagar pela tua consulta, então, ele também não vai pagar o valor dos seus honorários. Vai ser uma grande labuta. Você vai ficar aí barganhando o tempo inteiro e aí acaba cobrando barato demais para uma demanda gigantesca. Então, ó, para de confundir atendimento com consulta jurídica. E para também de já a pessoa falar contigo, você já vai e manda aquela proposta de serviços dizendo qual é o valor da sua consulta. Entende o caso? Depois você cobra o valor da consulta, tá? Grazi, mas aí quanto é que eu vou cobrar? Primeira coisa, cobrar pela consulta, gente, vai muito da expertise que você tem e de acordo com a tabela de honorários, tá? Por exemplo, aqui na UAB Bahia, a consulta ela custa R$ 530, certo? Em outros estados pode ter um valor maior. O custo de vida que eu tenho aqui não é o mesmo custo de vida que você tem aí no seu estado. Varia para mais ou para menos, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ter a simplicidade e a humildade é de entender se realmente vale a pena você cobrar por uma consulta por um caso que você nunca pegou. É como se você quisesse ser o Nelson Williams com uma demanda de inventário que você nunca pegou. Aí você tá cobrando e afastando o cliente de você. Porque as despesas que o Nelson Williams tem, a vida do Nelson Williams não é a sua.
tá? É óbvio que você quer e deve, e pode chegar neste patamar. Mas agora, qual é a realidade? Às vezes a gente quer se colocar muito acima de algo que nós não somos. Eu não tenho expertise naquilo. Será que é justo eu cobrar para o cliente um valor que ele não vai ter condições de pagar? Porque eu acho que ele tem que pagar? Ou porque eu me sinto merecedora disso? Não. Primeiro você tem que entender. Não adianta você cobrar e você não ter condições de suprir, de arcar, né, com o que o seu cliente acredita, com o que ele espera de você. Porque você não sabe fazer, porque você nunca fez. Ah, então é a sua primeira demanda? Como é que você vai cobrar? O que é que você vai analisar? Você está preparado? Está se especializando? Está estudando? Tudo isso deve ser analisado, acrescentado, para você colocar aí de acordo com o caso concreto. Tá certo, gente? Muito importante esse ponto aí. Então, eu até compartilhei contigo lá no material algumas perguntas essenciais para quando você vai fazer um atendimento, tá? Um atendimento, não é uma consulta. Anota aí. Houve falecimento? Quando foi que ocorreu? Grazi, mas por que eu tenho que saber quando foi que ocorreu o falecimento? Porque em alguns estados é cobrado multa se o inventário ele não foi aberto, mesmo que seja de forma extrajudicial, no prazo de 2 meses. Aqui na Bahia é o caso. Se você não abrir o inventário no prazo de 2 meses, então você vai pagar uma multa. Os herdeiros vão pagar uma multa. Então, ó, já é um gatilho para a pessoa, ó, agilizar e acelerar para te contratar logo. Outra coisa, tem ou não tem testamento registrado? Grazi, eu tenho que saber disso, mas já pode fazer o inventário extrajudicial com testamento, de fato. Mas o falecido indicou herdeiros testamentários, que podem ser que não sejam os herdeiros necessários. Nem todo herdeiro é herdeiro necessário. Então, aquilo que ele pôde dispor, se ele tinha herdeiro necessário, ele dispôs para um sobrinho, ele dispôs para um irmão que ele mais gostava. Então, existem herdeiros testamentários que não são herdeiros necessários. Então, tem que saber se houve ou não houve testamento, até para você ver se vai prosseguir de forma judicial, extrajudicial. Tudo isso tem que ser analisado. Outra coisa, todo mundo é maior e capaz. Graças, mas também não já pode fazer um inventário extrajudicial com partes maiores e capazes? Pode sim, mas nesse caso, tem que ter parecer do Ministério Público, tá? O Ministério Público tem que se informar se a partilha está sendo igualitária, enfim. Então, tem que analisar em todo o caso concreto. Quais são os bens? Estão todos os bens registrados? Tem bens móveis, imóveis, saldos bancários, previdência, porque previdência, por exemplo, ela não entra, a depender do tipo de previdência no inventário. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Há consenso entre todos os herdeiros, ele vai te falar quando ele vai te falando no atendimento. Então você já sabe. Se tem muita briga, talvez ali não seja um inventário extrajudicial, e sim judicial. Tem alguma urgência para vender um bem? Para liberar algum valor? Tudo isso tem que ser sabido. E quem vai te falar isso sou eu? É o cliente no atendimento. E ele vai te falar, você vai ver que você nem vai precisar fazer essas perguntas para ele. Ele vai falar e você já vai começando a notar, ó, não abriu fora do prazo. Tem briga, tem não sei o quê. E aí você já começa a compreender o caso concreto e trazendo o cliente, envolvendo o cliente para essa consulta jurídica, tá? Outra coisa, como é que você vai definir o valor dos seus honorários? Gente, é como eu falei aqui. Não dá para eu querer me colocar grande demais se eu não tenho tempo, não tenho domínio, não tenho expertise, não tenho prática nessa área. A gente tem que colocar os pezinhos no chão. Hoje em dia, você está com dúvida? Vai sempre pelo valor da tabela da OAB. Mas quando eu digo isso, além da tabela da OAB, é sua obrigação analisar seus custos fixos que você tem no seu escritório, para você poder precificar de maneira precisa, de maneira correta, de maneira assertiva, tá? Quais são os seus custos fixos? Aluguel, seu tempo. Gente, tudo isso tem que ser calculado, minha gente. Tem que ser colocado aqui na ponta do lápis. Se a tabela do AB tá te mandando você cobrar 6% no final e um valor de entrada, é porque você não dá para deixar tudo no final. É como eu disse. E se eu não coloco isso no meu contrato de honorários, que eu não tinha o costume, Miguel completava 30 anos, eu não recebia o valor dos honorários. E ainda tem uma malícia, que esse modelo de contrato tá lá no grupo também. Colocar de acordo com o valor de mercado e não acima do valor venal. Vai receber em cima de 6% do valor da venda, do valor de mercado, e não em cima de valor venal. O valor venal, ele é diferente, na maioria das vezes, do valor de mercado. A diferença de discrepância é muito grande. E aí o cliente, ele não acha que 6% vai valer 180 mil, 60 mil. E quando ele vê que o advogado, ele tá tirando isso, ele começa, vai tirar 180 mil para não fazer nada. Então, evite brigas que são desnecessárias você passar, tá? Então, você começa a trazer isso aí, a própria tabela da OAB vai te ajudando, o tempo que você tem na demanda, tá? Para além do tempo. A questão de você analisar se você não quiser cobrar um percentual no final, você mesmo fazer o cálculo e passar para o cliente, passa lá em várias vezes, né?
Parcelar por etapas. Começar a negociar, gente. Ser vendedor, isso é importante. Pode colocar também marcos de pagamento. Um valor aqui na hora que eu dou entrada, outro valor aqui na metade do processo, outro valor quando isso aqui. É interessantíssimo também, porque você vai recebendo e também vai dando um resultado para o cliente. Eu, inclusive, gosto desses honorários como marco de pagamento, porque é perfeito. E aí talvez você não tenha que atrelar para receber 6% no final. Você calcula o valor dos bens, passa para o cliente lá, 50 mil. Ó, esses 50 mil você vai pagar da seguinte forma: tanto agora, tanto no final. Olha que maravilha. Eu adoro precificar dessas coisas. Graças nos casos de sucessões, quem é que paga os honorários? É quem está te contratando. Se tem 10 herdeiros no inventário, se tem 5 herdeiros, quem tem a responsabilidade de pagar é quem te contratou. 5 herdeiros fechou comigo, é um honorário para cada herdeiro, tá? Lembra disso, lembra disso. Então anota aí erros que fazem o advogado perder dinheiro. Vamos alertar aqui vocês. Primeira coisa, cobrar o inventário extrajudicial como se fosse judicial e vice-versa. Tem gente que diz assim, o extrajudicial é rápido, é fácil. Nem sempre o extrajudicial é fácil. O extrajudicial, ele é tão complexo quanto o judicial. Mas, de fato, ele é mais célere. Se ele é mais célere, você pode cobrar um pouco menor? Posso, tá? Mas você tem que entender o grau de complexidade da causa. Possa até ser que ele seja mais ágil, mas ali tenha imóveis irregulares, tá? É, mas você tem que fazer devido às averbações depois, mas tem a seção de direitos hereditários envolvidos. Então, tudo isso tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. E, gente, é de uma demanda que você vê outra. Eu não falei isso na aula anterior, porque eu deixei aqui para agora. É na hora que um cliente ele tá te falando de um inventário que você vê uma seção de direitos hereditários, que é um outro procedimento. É que você pode pegar uma doação. Várias. Eu já fechei inventário com doação, né? Tá doando, mas também ao mesmo tempo vai ter a doação em prol daquela viúva, porque ela só tinha eles de filhos e ela já quer doar logo tudo. Então é de uma demanda de um cliente que vão vindo outras, e assim sucessivamente, tá? Não separar também os honorários dos impostos. Uma coisa são os seus honorários, outra coisa completamente diferente são as custas. Custas do processo, custas do tabelionato de notas, documentação que são pagas, certidão de inexistência de testamento, certidão que tem que pedir segunda via, tá? De casamento, de nascimento, certidão de óbito, tudo tem que estar atualizado no prazo de 90 dias, principalmente no extrajudicial. Então, essas custas, esses emolumentos não são o valor dos seus honorários. Uma coisa é o TCMD, outra coisa é o valor que estão pagando para você, tá? Cobrar tudo no final sem ter um valor de entrada. Não dá, né, gente? Não dá. É como se você pegasse um carro e fosse colocar gasolina quando tivesse mais graça. Não prevê uma cláusula de desistência no contrato. Tá desistindo de mim? Tem que continuar pagando aqui no contrato, tá? Aí no modelo que eu mando para vocês no nosso link lá do Google Drive, que tá na descrição do grupo, tá? Tem que prever reajustes em casos de novas complexidades, de novas causas. Tem que colocar para aquilo que você foi efetivamente contratado. Outra coisa, já ir mandando aí orçamento pelo WhatsApp com propostas, sem entender a complexidade da causa. Não façam isso, porque vocês podem estar pagando para trabalhar, tá bom, gente? Então, esse é um ponto muito importante. Eu trouxe diversos exemplos para vocês aí no slide, né, de como vocês podem cobrar tanto no judicial como no extrajudicial, que eu segui inclusive a tabela de honorários aqui da OAB Bahia, tá? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, um patrimônio de R$ 1.200.000, e aí você pode cobrar um valor de entrada mais 6% no final. Então, daria no total aí R$ 72.000, 6% se for extrajudicial. Aí você pode cobrar honorários no início, 20 mil, quando assinar, paga o restante, né? Você que sabe. Então, eu trouxe aí esse fixo mais esse percentual. Grazi, eu tenho que cobrar o que a OAB tá mandando? Não, você pode cobrar acima do que a OAB tá mandando. Abaixo do que a OAB tá mandando, não pode, tá? Coloquei também outro exemplo prático do inventário judicial, tá? Que é o mesmo. Eu coloquei aqui, ó, 30% no início, depois mais 20% no audiência, depois no 20% no final, quando entregar o formal de partilha. Outra coisa, você tem que dizer, principalmente aqui, ó, no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Eu paro aqui quando eu te entregar a escritura pronta. Eu paro aqui quando eu te entregar o formal de partilha. Demais averbações é você e Deus. É você e Deus, eu digo assim. Aí você tem que pagar o valor de um outro honorário, porque é uma outra demanda para você registrar lá no cartório, tá? Para fazer extinção de condomínio, que seja uma demanda, gente, é uma demanda. Então, eu quero que isso tudo tenha muito bem estruturado. Inclusive, lá no meu treinamento mais completo, que é a maior família de advogados, familiaristas e sucessórios que nós temos, que é o método Rota. A família Rota, ele deixou de ser método para ser uma família pela quantidade de pessoas e tudo mais. Eu venho explicando
a importância de você entender, de você padronizar cada um dos seus serviços, de você começar a estudar a teoria, porque a teoria ela vende. Ela não vende na hora da gente produzir conteúdo e etc, né? Porque é mais o nosso linguajar, a forma como a gente se posiciona. Mas a gente começa a ter malícia para entender o grau de complexidade. Além de entender o grau de complexidade, as próximas demandas que podem advir diante daquilo que eu estou aprendendo. Então, eu já sei que o inventário ele não finaliza com o formal de partilha com a escritura pública, mas eu tenho que averbar lá no cartório de registro de imóveis. Tá? Eu tenho que fazer uma extinção de condomínio. Eu tenho que passar para o nome de outra pessoa. E para passar para o nome de outra pessoa, não é automaticamente com escritura ou formal de partilha, mas tem que estar registrado no cartório de imóveis. Isso é uma outra demanda. Então, isso tem que estar muito bem esclarecido. E quando você começa a estudar e compreender, a sua mente vai modificando, vai alterando e você vai ver como é gostoso e bacana trabalhar com esse tipo de demanda. Minha gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um grande prazer para mim responder. Que Deus te abençoe e que você tenha aprendido tudo sobre a cobrança de honorários. E até amanhã, até a próxima, que a gente vai discutir juntos um caso concreto e você vai solucionar comigo essa demanda de inventário. Tchau, tchau!